Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao programa Arte Sem Cópia. Aqui eu falo de assuntos relacionados ao desbloqueio da criatividade em artes plásticas, sempre estimulando a não utilização de cópia no seu desenho ou na sua pintura. O meu nome é Fábio Campos e o tema de hoje é: entenda as 6 vantagens que a tinta acrílica traz para a sua criatividade, te levando a não precisar de cópia. Exatamente isso. Uma técnica, uma simples técnica como a da tinta acrílica, pode te ajudar na sua criatividade e pode permitir que você não tenha mais que criar seus desenhos ou suas pinturas tendo que copiar, né? Isso aí é uma coisa que a gente busca mostrar aqui nesse programa. Como funciona? Vamos começar a falar um pouco sobre a tinta acrílica. Como é que funciona a técnica da tinta acrílica, né? Muito bem. A gente tinha técnica, sempre teve muitas técnicas, desde sempre, né? Desde as pinturas nas cavernas, nas paredes das cavernas, né? Pinturas rupestres, né? Sempre uma técnica, né? Sempre foram utilizadas técnicas as mais variadas, né? Algumas ficaram muito famosas, né? Por exemplo, você tem algumas técnicas que vieram lá da Idade Média, entraram no Renascimento, como a técnica do óleo, por exemplo, foi criada no Renascimento e foi uma verdadeira revolução, tecnicamente falando, né? E muitas outras também. Tem o guache, tem aquarelas, tem o nanquim, que é uma técnica também muito conhecida, né? Mas dessas técnicas, a técnica a óleo, ela teve uma notoriedade muito grande. Então, muita gente hoje, eu mesmo, quando comecei, acha que pintura tem que ser pintura a óleo, né? E não é bem assim mais. Já tem um tempo que não é bem assim, né? Como está mostrando esse slide, a técnica da tinta acrílica foi criada em meados do século XX, século passado, né? Já está para completar aí seus 100 anos de vida, né? É uma técnica fantástica, é uma técnica bem interessante, bem flexível, né? Funciona à base d'água, dilui em água. Você pode dar uma aguada, né? Literalmente, né? Diluindo a tinta, a pasta que é a tinta acrílica, você pode diluir bem, pode estar bem aguado, bem transparente, como pode também engrossar bastante, tudo usando apenas água. Então, você não vai perder seu tempo com coisas do tipo que materiais específicos, que tipos de diluições eu vou ter que fazer, como você, vamos dizer assim, teria que ter esse domínio técnico, no caso da pintura a óleo, né? É um domínio técnico que envolve uma certa complexidade. Não, na tinta acrílica, você pega o seu tubinho, coloca no godê ou no local que você vai misturar, pode ser um pratinho também, tanto faz, e aí você faz a mistura usando um gotejamento simples de água, simples assim, né? Então, isso aí foi uma verdadeira mudança, transformação nas técnicas de pintura, a partir do meados do século XX. E aí a gente pode falar das diferenças entre tinta acrílica e tinta óleo. A acrílica e tinta óleo são completamente diferentes, a não ser pelo fato de que ambas vêm atualmente em tubos, né? Elas são completamente diferentes uma da outra, né? E eu considero essa uma das grandes vantagens da tinta acrílica, né? A tinta óleo, ela precisa de diluentes como terebentina, óleo de linhaça, dentre outros, essência de petróleo. Você tem vários tipos de maneiras de diluir a tinta a óleo, mas não água. A água e o óleo, talvez você se lembre, na época da escola, né? Você não mistura agora. Você pega um copo d'água, pinga o óleo ou o azeite, tanto faz, ele boia. Lembra? Eles não se misturam, são immiscíveis, né? Não há mistura entre tinta, entre óleo
e água. Da mesma forma, a tinta a óleo, você tem que usar óleo. Ou uma terebentina, que também serve como diluente, né? São 2 tipos, e você pode combinar para criar efeitos no óleo. Isso é ruim? Não necessariamente, mas é uma técnica completamente diferente da tinta acrílica, que é muito mais simples. É ideal para quem, por exemplo, tem essas questões e está querendo se iniciar, vamos dizer assim, na pintura, por exemplo. É muito bom você usar tinta acrílica, né? Ela realmente facilita bastante na hora de você se soltar na sua linguagem, porque o objetivo da arte é você se expressar, criar expressão, expressividade no seu traço, na sua pincelada, e não ficar preocupado em quanto é que eu boto aqui de terebentina com óleo, né, para poder fazer uma mistura adequada, etc. Não, você não vai se preocupar com isso com a tinta acrílica, né? É uma grande vantagem a tinta acrílica nesse sentido. Outra coisa que a tinta a óleo tem é que ela demora para secar. Ela realmente demora para secar, e isso às vezes pode ser positivo, como pode ser negativo. Para quem está começando, é um processo muito angustiante, né? Você faz uma parte do trabalho a óleo, e você tem que esperar secar, porque se você for por cima, vai misturar. Vamos supor, vou dar um exemplo. Você quer fazer uma base, né? Sei lá, um céu, uma coisa assim. Você pinta aquele céu ali, né? Aí depois por cima você vai fazer uma árvore. A árvore vai ficar na frente do céu. Você tem que esperar o céu secar, senão se você vai dar uma pincelada ali, vai misturar com aquele azul, né, que estava no céu. Estou dando um exemplo grosso modo só para entender que realmente é muito importante a gente ter essa noção de que a demora na secagem da tinta a óleo é um fator que pode ser vantajoso se você quiser trabalhar isso, se tiver tempo, paciência, tiver um domínio na sua linguagem, né? Ou pode ser uma coisa terrível para quem está começando, né? Tinta acrílica não tem esse problema. Ao mesmo tempo, muita gente reclama, mas seca muito rápido. Sim, seca muito rápido. Você pode até botar alguns retardadores de secagem, existe isso nesse universo da tinta acrílica, que são muito vantajosos. Você pode aliar uma coisa a outra, sem o cheiro, né? Cheiro fortíssimo da tinta óleo. A tinta óleo, inclusive, intoxica, né? Como está escrito aí no slidezinho. Tem um cheiro fortíssimo e intoxica. Eu mesmo já me intoxiquei com tinta óleo. Lá para o início, eu queria pintar que nem os impressionistas, os pós-impressionistas, no início do século XX, Van Gogh, etc., Matisse. E aí eu comprei muita tinta óleo, né? Tinta cara, de qualidade, Thales, Winsor & Newton, tintas com marcas caras, e fui tentar pintar com tinta óleo, terebentina, óleo de linha, essa coisa toda. Misturava aquilo tudo. Me intoxiquei. Tive que ir para o médico, e o médico perguntou: o que houve? Você está intoxicado. Eu estava quase amarelo. O meu fígado foi atacado, né? Por causa daquela quantidade de vapores, porque sai vapor. É que nem você abrir uma lata de querosene e cheirar, sente aquele cheiro. O vapor sai. Mesma coisa, você está enchendo uma área inteira, né, com óleo de linhaça, com terebentina, cheiros fortes, cheiros agressivos. Inclusive, alguns tipos de cores, né, branco principalmente, podem intoxicar e causar câncer. Câncer. Você vai ver que alguns artistas, Portinari, por exemplo, foi um deles, se intoxicaram gravemente, foram desaconselhados de continuar a pintar por causa da agressividade da tinta óleo. Tinta acrílica não tem isso, você pode dar para uma criança pintar. É hiper seguro, realmente é atóxico, né? Então, isso é uma grande vantagem da tinta acrílica com relação à tinta óleo. Isso tudo aí, é claro que te destrava, né? Como é que eu descobri a tinta acrílica? Né? Meu mestre, né, usava tinta acrílica. Já era um pintor bastante rodado, vamos dizer assim, com muita experiência. Falou: usa
tinta acrílica, porque ela não vai te dar problemas técnicos. Quando a gente está começando, a gente não quer ficar tendo problemas técnicos, porque isso te trava e te desestimula, justamente no quê? Na criação, né? Por isso que muita gente fica fazendo cópia, né? Porque não precisa se preocupar com criar, quando justamente devia ser o contrário. A preocupação principal na arte é você criar, você ser uma pessoa criativa, né? E não ficar preocupado, né, com mas será que eu tenho aqui, tenho que usar, tem que esperar secar, entendeu? Não, acrílica não. Você, é o que esse meu mestre Urian falava, usa tinta acrílica. Depois, se você quiser, você vai para o óleo. Eu fui meio cabeça dura, foi o que eu contei há pouco, né? Eu usei o óleo, me intoxiquei, e aí finalmente eu resolvi que eu não precisava usar óleo para ser um artista como eram os impressionistas, até porque isso não existe, né? Tudo bem que eu estava usando aquela referência para a minha construção de linguagem, porém, né, eu não preciso copiar a ambiência, né, do século XIX para ser artista que eu sou, né? Eu posso criar meus trabalhos livremente, sem me preocupar em ser idêntico a como funcionava a coisa em 1800. Então, depois desses momentos, né, depois desse meu aconselhamento do meu mestre, eu passei a levar para as viagens as tintas, botava tudo direitinho, organizadamente, meus tubinhos de tinta, meus pincéis com a proteção para não machucar as cerdas do pincel, levava meus copinhos de plástico para poder diluir e limpar o pincel, etc. Tudo com água, uma maravilha. Me libertei para poder, finalmente, sim, aí sim, exercer a minha criatividade e não precisar de ficar copiando em estúdio, porque eu estava com um sistema que me travava, que é o sistema da tinta acrílica, né? Então, para você não precisar de copiar, a melhor coisa é você se libertar na técnica, né? Quanto tempo demora para você aprender tinta acrílica, a usar tinta acrílica? Eu acho o seguinte, minha opinião, como toda e qualquer técnica, leva algum tempo, é óbvio, né? Mas leva bem menos tempo do que, por exemplo, a tal da tinta acrílica, pode ter certeza, né? Eu diria até que leva bem menos tempo do que a tal tinta óleo, né? Eu diria até, poderia arriscar que a tinta acrílica é mais fácil de usar, com certeza, do que a aquarela, com certeza. Ela também é mais simples de usar do que o guache, né? Porque tanto a aquarela como o guache possuem um ponto exato para você trabalhar a diluição. Uma aquarela é bem aguada, outro guache é bem encorpado, possui cobertura. E a tinta acrílica pode ser tudo. É um espaço de experimentação livre, muito mais vantajoso para quem está começar com tinta acrílica. Como eu digo aqui, na verdade, isso tudo foi uma questão mais com a pintura em si do que com a técnica da acrílica, né? Ou seja, esse tempo que eu levei, vamos dizer assim, aconteceu mais porque uma coisa é você desenhar, outra coisa é você pintar. Então, eu demorei um pouco mais de tempo para começar a pintar, porque a minha linguagem, meu desenvolvimento livre, pleno, independente de cópia, de tudo, me levou a ter que lidar com pincéis. Isso é muito diferente do que lidar com bastões de desenho, né? Então, não foi muito uma questão em si com a técnica do acrílico. O acrílico me ajudou, ao contrário do óleo que me atrapalhou, me intoxicou, etc. O acrílico me ajudou, a tinta acrílica me ajudou, né? Por que você deve investir tempo e dinheiro com tinta acrílica? Vantagem 2 agora, porque você vai ganhar tempo. E a vantagem 3 é porque você vai ganhar dinheiro. Eu vou mostrar para você por que isso acontece. Então, acho que vale a pena para você que está interessado em desenvolver sua linguagem, não está querendo ficar preso em questões técnicas que são muito chatas e que desestimulam quem está começando. Eu sugiro que você preste bastante atenção nessas duas vantagens. Você vai ganhar tempo e dinheiro com a tinta acrílica. Veja bem,
Você não demora tempo demais na pintura, porque é uma tinta que seca bem velozmente. Você pode até usar retardador, se você quiser, tem uns retardadores, você pode pesquisar e utilizar. Mas, veja, você não vai perder tempo fazer uma pintura inteira e descobrir que não ficou legal. Não, você não precisa se preocupar com isso. Deixa isso mais para frente. Se você quiser experimentar o óleo, depois de já ter pintado muitos quadros em acrílico, tudo bem. Não sugiro, definitivamente não sugiro que você comece pela pintura a óleo. Jamais. Não faça isso. Tá? Existem outras técnicas e essa que eu estou te mostrando, ela vai te fazer ganhar tempo. Tá? Essa é uma grande vantagem da tinta acrílica. Marcas que nós temos nacionais de tinta acrílica são muito boas. Então, você não precisa gastar dinheiro com o importante. Então, isso é uma forma de você ganhar dinheiro. Você não vai gastar dinheiro, né, buscando marcas importantes. Tem marcas muito boas de acrílica também lá fora, né, com certeza. Mas você não precisa comprar lá fora. Você tem aqui no Brasil marcas boas. A cor não muda, mantém-se, tem a permanência da cor, da qualidade da cor. Tem trabalhos, assim, 35 anos de pintura e continuam a mesma cor, não mudaram nada. O Urian, meu mestre, também tem trabalhos que ele começou a pintar a óleo, inclusive, e depois passou para acrílica na década de 70, ou seja, mais de 50 anos, completamente mantiveram-se nas suas tonalidades e cores, e o trabalho do Urian também é um trabalho muito sutil de tonalidades, que se a cor se modificasse, certamente ele inutilizaria o trabalho. Não foi o caso, não, o trabalho dele está intacto. Então, veja, você ganha em tempo, porque a tinta seca velozmente, né? Pode, claro, usar um retardador, se quiser, né? Porque depende da temperatura. Se tiver uma temperatura alta, ela seca rápido, tipo assim, 5 minutos, 10 minutos está secando. Você pode ter recursos de você aguar também a tinta que você está usando para ela não secar tanto, tão rápido. Tem recurso você usar o retardador, então não é impossível você lidar com a tinta acrílica. A gente vai ver aqui. E a questão do dinheiro, você não vai gastar muito dinheiro, eu tenho absoluta certeza. Então, como é que você vai começar? Vantagem 4. Muito simples. Compre uma tela ou pinte sobre papel, qualquer papel. Pode ser até papelão. Para você começar, você precisa gastar dinheiro com papel. Aquarela, por exemplo, se você for usar aquarela, você vai ter que comprar um papel muito bom e muito caro. Muito caro mesmo, não é pouco caro, não é muito caro. Um bloco custando 200, 300 reais, por exemplo. Tinta acrílica, não. Vamos dizer aqui, a gente está em plena pandemia ainda, então você recebe aqueles embrulhos de papelão corrugado, você pega aquele papelão, corta os quadradinhos, eu faço isso muitas vezes, faça o preparo da superfície e vem com a tinta acrílica, maravilhoso. Fica maravilhoso, trabalho incrível, aplica-se em praticamente qualquer suporte. Eu falo praticamente porque sobre plástico eu já testei e a maioria das vezes não pegou muito bem. Ela seca, mas ela fica uma película, e aí você pode até tirar. Então não é bom pintar sobre plástico. Tá? Mas sobre papel, papelão, tela, não há nenhuma contraindicação. Então, isso é uma grande vantagem para você que está querendo trabalhar a sua linguagem, não está querendo ter que ficar se preocupando com questões técnicas que te atrapalham no seu desenvolvimento criativo, né? Tanto no seu desenho como na sua pintura. Não. Então, veja, não há motivo para você não usar a tinta acrílica e ela te ajuda na sua questão de desenvolvimento de linguagem, ou seja, é o foco aqui desse nosso encontro, que é a arte sem cópia. Isso é muito importante. Tem alguma exceção que a tinta acrílica não seja boa? Isso é uma pergunta boa, né? Que vale a pena a gente abordar isso. Como eu falei, a tinta acrílica começou em meados do século XX. Não existia tinta acrílica, né? Essa base, né, sintética. Né? Não existia tinta acrílica antes. Por isso que, inclusive, Picasso e todos esses outros caras mais do início do modernismo não
usaram essa tinta. Não existia, apenas isso. Mas, com o tempo, ela surgiu. Então, será que isso é bom ou será que isso é mal? Existe essa questão, essa observação. A tinta acrílica, como foi criada no século XX, não sabemos, realmente, não tem como saber como estarão os trabalhos em acrílico daqui a 200, 300 anos, como a gente sabe hoje em dia, como estão os trabalhos em cáustica, trabalhos a óleo, né? Os afrescos, a gente sabe, alguns até não tão bons. O óleo, por exemplo, tem uma questão. O óleo de muitos anos atrás, vamos dizer assim, séculos atrás, ele faz um craquelê, ele racha. Né? Por quê? Envolve a mistura dos diluentes na tinta óleo. Então, se você misturar com um diluente que perca a flexibilidade, vamos dizer assim, o tempo, o manuseio, 300, 400, 500 anos mexendo ali, pode rachar em algum ponto mais fino da pintura. Isso a gente já percebeu que a tinta acrílica não tem esse perigo de rachaduras assim, né? É claro que a gente tem que esperar com relação ao pigmento e à sustentação da cor no decorrer desses tempos aí. Agora, a gente sabe também, por exemplo, que o óleo, quando você passa alguns vernizes e coisas do tipo, os vernizes amarelecem, ficam amarelos, às vezes escurecem. Então, você tem, às vezes, pinturas que você está acostumado a ver, ai, que linda, essa pintura não é mais assim, não era assim, originalmente era outra cor. A gente vê em restaurações como as cores ficam hipervivas quando são retiradas suavemente as camadas de verniz. Isso não tem problema com acrílica. Então, tinta acrílica ela é fantástica, ela não precisa de nada disso, não precisa de nenhum tipo de verniz, não precisa, você pinta e acabou. Tem gente até que dá camadas de proteção, etc. Eu não aconselho. Eu boto a tinta acrílica, ela fica e dura. Comigo já há garantidos 35 anos, com o Urema mais de 50, garantidos também. E outros artistas também que utilizam a tinta acrílica, de antes até a Dorian, não há problema, né? Na verdade, só não vale a pena usar a tinta acrílica se você não quiser pintar. É uma desculpa normal, na verdade. Ah, eu não quero tinta acrílica, eu quero uma tinta tradicional. Tudo bem, tenta o óleo, mas acho que você, com isso, você está criando um empecilho para você mesmo, para você mesmo. Tem muita gente que tem preconceito contra a acrílica, né? Prefere o óleo. Mas, na verdade, essa preferência é uma preferência que tem assim, um quê de preconceito histórico, né? Como se a tinta, por ser uma coisa nova, e é nova entre aspas, né? Porque se é lá para o meio do século XX, a gente já está fechando um século daqui a pouco, né? Mas aí vai falar, não, mas Rembrandt pintava desse jeito, Caravaggio pintava também com óleo, aí começa a querer pintar que nem os... É uma coisa que nem eu fazia, né? Eu quis pintar óleo. Não é necessário a gente imitar, a gente aprende e até pode testar, por que não? Eu só estou desaconselhando que você utilize a tinta óleo, porque ela vai te atrapalhar na sua criatividade. Com certeza, no início, eu sugiro sempre, utilize a acrílica. E veja se a acrílica não é positiva e boa, porque é uma técnica fantástica. Tá? Ambas têm muito valor, como eu disse aqui embaixo. Né? Ambas têm muito valor, mas eu sugiro sempre que você que está começando, ou mesmo quem não está começando, quem nunca experimentou e usa óleo e tem dores de cabeça, literalmente, por causa do cheiro, da possibilidade de intoxicação, o espaço, às vezes, não é tão grande para você poder pintar, não, o ateliê, às vezes, é menor, você tem área, arejamento, usa acrílica, você não vai se arrepender, com certeza. Sua criação, sua possibilidade criativa vai se ampliar. Você não vai mais ficar dependendo de cópia, com certeza. Vantagem 5. Você sabe... Você vai me perguntar assim, se eu tenho alguém que usa tinta acrílica, um exemplo, né, de alguém que usa tinta acrílica, eu vou te falar, assim, é um chutômetro, né? Mas eu não tenho esse dado, não achei, né? Dado contabilizado, mas eu posso te dizer que 80%, 90% das pessoas usam acrílica hoje em dia. Hoje em dia, com certeza. Se não é mais. Né?
Mas eu posso te dizer aqui que existem grandes artistas modernos e contemporâneos também, como o Davi Siqueiros, Mark Rothko, Jackson Pollock, certamente você conhece, Roy Lichtenstein, também conhece, eu vou mostrar, Bridget Riley e Andy Warhol, para dar um exemplo de alguns top. Esses aí são topo, né, da arte contemporânea e moderna, estão aí vendendo trabalhos em tinta acrílica hipervalorizados. Né? Temos pessoas que trabalham com tinta acrílica e são artistas reconhecidos internacionalmente. Né? Vamos ver aqui, ó. Olha só, deixa eu sair da tela da frente aqui. Ó. Olha aí. Siqueiros, muralista mexicano, um cara muito importante na arte latino-americana, por exemplo. Né? Hiper importante, Davi Siqueiros. Usava, inclusive, ele introduziu a tinta acrílica para muita gente. Né? Ele morava nos Estados Unidos naquele tempo. Davi Siqueiros. Olha outro aqui, Mark Rothko, também um grande artista, muito conhecido. Quem não conhece deve conhecer o Rothko. É um cara realmente de uma grande qualidade. Né? E veja, tinta acrílica. Apenas isso. Jackson Pollock, todo mundo conhece, com certeza. Né? Usou muito óleo. Usou tinta esmalte também, mas usou também tinta acrílica, Jackson Pollock. Roy Lichtenstein, olha aqui, ó. O Roy Lichtenstein, da pop art, né? Conhecido também, usou tanto óleo como acrílica. Né? Então, é uma técnica que foi explorada pelos grandes. Bridget Riley, da Op Art, olha só o efeito que ela causa. Isso aí foi feito em tinta acrílica. Tá? Então, veja, não há por que não usar tinta acrílica. Ela tem qualidade, ela te liberta para fazer qualquer tipo, tanto imagens figurativas, né, com liberdade, ou até realistas, se você quiser, até imagens abstratas, como essa imagem da Bridget Riley, que é Op Art. Né? Realmente, o caminho já foi aberto. E eu só estou te dando a dica aqui. Arte Sem Cópia é o programa. Veja, você não precisa se prender numa técnica que vai te travar, vai te dificultar o seu processo criativo. Você não quer ficar copiando exemplos de professores que chegam e te faça isso aqui, agora mistura tanto de terebentina com tanto de óleo, tanto... Precisa disso. Você tem liberdade, você pode pegar o seu trabalho sem cópia, tirar de dentro de si e usar a liberdade que a tinta acrílica te oferece. Finalmente, olha aqui, Andy Warhol, né? Um trabalho incrível do Warhol, e ele fez diversos usando acrílico, mas também usou as outras técnicas. Mas a gente sabe que esses artistas mais da contemporaneidade começaram a trabalhar com liberdade total. Inclusive, a tinta acrílica ela pode ser misturada com outros elementos, com areia, com terra. Eu sempre fiz muitas experiências com tinta acrílica também, eu particularmente. Né? E ela não tem problema, ela não deforma, ela não muda a cor, não muda nada disso. É uma técnica que é muito vantajosa para quem quer expressar sua criação, expressar sua criatividade, expressar o que vai por dentro, porque você não vai ficar preocupado com outras coisas externas, você nem precisa se preocupar muito, você vai apenas focar na sua criatividade. Vantagem 6. Se seca mais rápido, você pode, então, produzir mais facilmente. Com isso, você pode arriscar mais, errar mais, porque errar faz parte da arte. Você não acerta sempre. Você erra e você transforma o erro num acerto. É um processo. Né? Pesquisar mais, desenvolver sua linguagem, sem medo que te leva a precisar copiar. Ou seja, você não precisa copiar. Porque, assim, a gente tem um medo, às vezes, eu falo isso por mim, eu sei também pelos os estudantes do programa TV em Casa, como eles se colocam muitas vezes, mas eu errei, mas eu tenho medo, eu vou copiar. Não, você não precisa copiar.
Arte sem cópia, não precisa de cópia. Pode usar referências? Pode. Não tem nada que te impeça de usar referências como meio e não como fim. Nunca. Fim, não. Cópia como fim, não dá. Isso não contribui para o seu processo criativo, né? Como a tinta acrílica ela seca mais rapidamente, você pode produzir mais facilmente, mais trabalhos, sem medo, né? E com isso você pode arriscar mais, errar mais, você pode cobrir também a tinta acrílica com mais facilidade. Secou, você vem por cima e cobre. Você pode até usar a textura da tinta que ficou na camada de baixo e trabalhar texturas. Você tem possibilidades criativas infinitas com a tinta acrílica. Ela vai te ajudar na sua linguagem, na sua libertação da cópia. Com certeza. Esse medo que você tinha, você não vai precisar ter mais com tinta acrílica. Ela desmistifica completamente os processos criativos. Com a liberdade da tinta acrílica, você pode ser mais criativo. Também. Essa técnica te estimula na criação, na sua criatividade. É fato isso. Você vai poder, com isso, se desenvolver, inclusive, muito mais rapidamente. Basta você fazer a escolha certa pela tinta certa. Dica que eu quero te dar. Invista num kit com as cores básicas da marca Acrylex, marca nacional. É a melhor marca nacional, né? Na minha opinião. É a melhor marca nacional. Tem outras marcas, tem Gato Preto também. Tem algumas outras marcas que também são razoáveis e boas também. Se às vezes eu não tenho uma cor na Acrylex, eu vou na outra. Mas eu sugiro que você busque a Acrylex, né? Compre os tubos menores, você tem tubos maiores, você tem potes e tem tubinhos. Compre os tubinhos. Faz um teste, compra os tubinhos. Ah, Fábio, mas eu não sei que cor que eu vou usar. Enfim, que cores eu uso, né? Estou começando, então eu não conheço as cores da Acrylex. Tudo bem, eu vou te fazer uma listinha aqui para você. Aqui, ó. Você pode até ver aqui, ó. Aqui são as cores que você tem disponíveis na Acrylex. É uma gama muito grande de cores, né? Do branco ao preto, né? Verdes, azuis, terras, violetas, vermelhos, os mais variados, laranjas, magenta, amarelo, vários amarelos. Então, você não tem desculpa. São cores de muita qualidade, muito boas para você trabalhar, né? Eu não estou vendo nada para indicar Acrylex, eu apenas quero dizer qual é a melhor tinta que você pode utilizar. Para mim, sempre foi a Acrylex, tá? Em tinta acrílica. Aliás, o nome é Acrylex, né? Mostra qual é a especialidade deles, né? Posso te sugerir algumas cores, por exemplo, branco, preto, é óbvio, tem que ter branco e preto, né? Não tem jeito. Pequena, sempre tubo menor. Amarelo cádmio, vermelho cádmio, o alizarim crimson, muito importante ter um alizarim, violeta permanente, azul cobalto, azul ultramar, azul hortênsia, verde permanente, verde inglês. Ah, eu posso comprar Pode, você pode buscar ali. Não tem, como eu mostrei aqui, ó. Você vem aqui, você adoraria ter um verde oliva. Compra o verde oliva, não tem problema. Amarelo indiano, amarelo, tudo bem. Ocre. A ocre é uma cor linda também. Você pode escolher livremente. Isso vai simplificar a tua vida, percebe? Você não vai precisar mais se preocupar com o que você vai diluir. Você vai diluir com água. Você vai sentir como é que é a água com você, se você quer a tinta mais grossa ou ela mais líquida. É bem interessante. Pode acreditar que, se você fizer isso, você vai se libertar de um problema que estava te causando uma obstrução na sua criatividade. Você vai poder trabalhar sem se preocupar com copiar, com essas técnicas antiquadas, técnicas acadêmicas, antigas. Se liberte. Tenha liberdade. Quais pincéis eu uso para tinta acrílica? Isso é uma pergunta bastante importante. Muita gente vai ficar na dúvida, né? O que eu uso para pintar tinta acrílica? Olha, na verdade, você pode usar qualquer tipo de pincel, né? Todos os pincéis que você usa para outras técnicas, como guache, óleo, aquarela, não tem problema.
use para tinta acrílica. Eu sugiro sempre que a gente separe. Assim, eu evito misturar pincel que eu uso em óleo e tinta acrílica. Na verdade, eu tenho usado muito pouco, quase nada de óleo. Eu uso mais acrílica mesmo, né? Mas, se eu fosse usar um pincel óleo, eu teria que limpar muito bem ele, né? Porque, para não misturar, são immiscíveis. Óleo e acrílica não se misturam, né? Tem gente que dá base acrílica aguada bem e deixa secar, porque seca rápido, né? Para depois vir com óleo por cima. Existe essa possibilidade para quem trabalha com óleo. Mas eu estou aqui propondo a você que tente fazer uma imersão direto no acrílico, se entrega para o acrílico, que ele vai facilitar. Você pode usar todos os pincéis redondos, pincéis chatos, todo tipo de pincel na tinta acrílica. Tá? Mas tem um porém. Esse mas aqui não está à toa, mas a única coisa que você não deve fazer nunca é se esquecer de lavar os pincéis depois de usar. Com água e sabão neutro, às vezes não precisa nem de sabão, tá? Mas se você, por algum motivo, ficou ali com muito tempo ele fora, o pincelzinho, vamos dizer que seja um pincel, não é um lápis, não? A cerda do pincel tiver com tinta acrílica por 5 minutos, ao ar livre, sem você botar numa água, pelo menos molhar, deixar úmido, lave com água e sabão neutro, sabão de coco, coisa assim, depois de pintar com a tinta acrílica. Senão, ela pode secar. E a tinta acrílica ela forma como uma camada semiplástica, não é exatamente um plástico, mas ela é sintética, então ela pode inviabilizar o seu pincel. É muito importante que você tente evitar esse tipo de coisa, porque depois para recuperar vai dar um certo trabalho, né? Então, e já era mesmo, realmente já era. Não faça isso. Não se esqueça, sempre lave muito bem os pincéis com água e sabão neutro, depois de pintar com tinta acrílica, né? Senão ela vai secar, e aí realmente já era mesmo. Então, a gente pode ver aqui, vou dar uma voltada aqui rapidamente, para a gente ver as coisas que a gente viu, só para ter uma ideia rápida, um panorama bem rápido do que a gente viu, né? Bem rapidamente. Pode deixar aqui. Quais são as 6 vantagens, né? Vamos pular buscando as vantagens, né? Primeira, diferenças entre tinta acrílica e tinta óleo, que é a mais tradicional, tinta óleo, etc. Tinta acrílica já é uma tradição, já é uma coisa que tem espaço e grande entre as pessoas. Vantagem número 1, não tem cheiro, não demora para secar, não intoxica, maravilhosa tinta acrílica, né? Vantagem 2, você ganha tempo, porque ela não demora, você pode trabalhar sem medo. Ela vai secar, você pode ter um trabalho, por exemplo, começar hoje para terminar hoje, entregar, né? E você vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque as marcas nacionais são boas. As marcas de óleo nacionais não são boas. Você vai ter que comprar um óleo importado, mas as acrílicas são. Vantagem 4, pinta sobre o papelão, sobre um papel. Sim, um papel, claro, um papel de 300 gramas, um Canson 300 gramas, por exemplo. É mais barato, mas é mais encorpado, mais durinho. Pinta sobre esse Canson. Você vai ter uma grande vantagem. Você pode pintar ali, sem medo. Sem medo. No papelão você dá uma base com tinta PVA. Tem um processo eu posso fazer uma aula sobre isso, depois até a gente conversar sobre isso, né? Sem problema. Com isso, você vai se libertar, fazer seus trabalhos com liberdade, sem medo de ser feliz. Realmente, use e abuse, né? Quem usa tinta acrílica? Olha só quanta gente. Siqueiros, Rotko, olha aí. Siqueiros, deixa eu sair da frente para não atrapalhar. Siqueiros, Rotko, né? Pollock, olha, grandes que usaram tinta acrílica, né? Holly Lichtenstein, Bridget Healy, Andy Warhol. Muita gente, muita gente, muita gente. Inclusive eu, aqui atrás tem uma pinturinha acrílica, de passar. E a vantagem 6, se seca mais rápido, deixa eu sair daqui, se seca mais rápido, você pode produzir mais facilmente, arriscar mais, errar mais, sem medo, pesquisa mais, arrisque, faz outros testes. A tinta acrílica ela é acessível, ela é boa, né? São 6 vantagens, então, vamos dizer assim,
que realmente te facilitam na sua criatividade. Isso é que eu quero focar aqui. A busca da sua linguagem, do seu estilo. Você se desprender dessa ideia de só sei desenhar, só sei pintar, no caso, se for com uma cópia, se eu tiver um modelo aqui para eu copiar. Não, você não precisa mais copiar. Acabou esse negócio de cópia. Entendeu? Não é necessário. Você pode usar até como referência, como meio, não como fim. O fim não é mais esse. O fim é você soltar o que está dentro de você. Essa liberdade. Criar sem cópia. Criar com liberdade. Tá? Essa é a ideia, a partir daquele que te estimula na criação. Invista num kitzinho desses que eu citei aí. Procura suas cores prediletas, que você acha importante que tenha essas que eu citei aí. Depois você pausa o vídeo, se você quiser, e dá uma olhada, anota e faz a sua compra. Não é caro, não é. O tubo pequeno, compre do pequeno. Teste, faça esse grupo de teste aí, ó. Branco, preto, amarelo, vermelho, alizarim, violeta, cobalto, ultramar, hortênsia, permanente, inglês. 11 tubinhos e vai ser muito feliz. 11 tubinhos, água, use os pincéis que você tem, você vai ser muito feliz, com certeza. Espero que eu tenha podido realmente colaborar aí com você nesse seu processo aí de descoberta da sua linguagem, da sua pintura, né? E vamos para frente, sem cópia, sem precisar se preocupar com essa coisa de eu não sei pintar, eu não tenho criatividade, eu não sei usar tinta a óleo. Não usa tinta a óleo, você pode usar acrílico, que vai facilitar muito, com certeza, o seu trabalho de descoberta daquilo que está dentro de você. Isso é o que mais importa, né? Você, com certeza, vai conseguir fazer os seus trabalhos, vai botar para fora a sua criatividade. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá uma curtida aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que vale a pena esse conteúdo, né? Se inscreve lá aqui no nosso canal, né? Ativa o sininho, né? E também, se você quiser ainda participar de aulas gratuitas que eu faço toda quinta-feira, na parte da tarde, você pode ir lá no atelieремcasa.com.br, se inscreve lá gratuitamente, faz a confirmação depois no seu e-mail e eu vou estar com você em breve, junto nessas aulas que eu estou fazendo gratuitamente de desenho de observação. Você pode até usar tinta acrílica, com liberdade. O desenho de observação é um desenho que não é um desenho de cópia, justamente. É um desenho de quê? De criação. Então, você faz uma criação ativa, né? Utilizando as referências. E não aquela criação pasteurizada que o pessoal ensina por aí de copiar, enfim, essas coisas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer muito a sua presença e a gente vai seguindo em frente até a próxima edição do programa Arte Sem Cópia. Um abraço do Fábio Campos. Valeu, gente. Tchau, tchau.